tema dessa mensagem é o plano perfeito. Vamos ler, João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero iniciar essa palavra dizendo sobre um Deus todo-poderoso, que quando João escreveu esse versículo, ele não soube dimensionar o amor desse Deus. Ele não sabendo ter comparação desse amor, então ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não conseguiu, com o seu vocabulário, dimensionar o tamanho desse amor. Mas nós vemos também na Bíblia um versículo que diz que Deus nos amou com amor eterno. Então, realmente não tem como dimensionar o amor, o tamanho do amor de Deus, não dá para comparar. E Deus, vocês já conhecem a palavra lá no princípio, diz a palavra do Senhor que Deus, Ele criou o mundo. Ele criou o mundo com a sua palavra. Com a sua palavra o Senhor tudo fez. E chegou o momento, depois que tudo estava pronto, tudo que o Senhor fez, Ele via que era bom. E o Senhor também criou o homem e a mulher. E Ele colocou o nome de Adão, e Adão colocou o nome da mulher de Eva. Então o Senhor criou tudo com a sua palavra. Mas quando foi criar o homem, Ele disse, façamos o homem. O Senhor fez questão de colocar a mão dele para criar o homem. E Deus colocou Adão e Eva para morar num jardim muito lindo chamado Éden. E Deus, de todas as árvores que tinha no jardim, Deus falou, olha, de tudo vocês podem comer, mas tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa vocês não poderão comer. Vejam bem, tem um símbolo aqui de uma maçã, mas a Bíblia não fala qual o nome do fruto. Isso aqui é só uma simbologia. Não sabemos. Uma vez o pastor Emerson falou que deveria ser uma manga, de tão cheirosa, né? Eu nunca mais esqueci. Nós não sabemos, então, qual é o fruto. Então, aqui é somente um símbolo. Pensa bem, você num jardim maravilhoso de todas as frutas que você imaginar. Tudo que tem nesse jardim você pode comer. Mas uma árvore, somente uma, Deus falou, não pode comer. Como é difícil, né? Como proibido parece que é mais gostoso, né? Quando você fala que não pode, daí que levanta a curiosidade. E aí o que aconteceu? Um dia estava lá Eva passeando pelo jardim e ela foi perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali, o inimigo de nossas almas usou um animal, ou que a Bíblia também não nos dá referência de como ela era antes de se arrastar ao chão. Mas lá estava a serpente nessa árvore. A Eva começou a conversar com ela. E ela foi convencendo Eva a comer do fruto. Infelizmente, Eva se deixou levar pela astúcia da serpente, porque a Bíblia diz que era o animal mais astuto que havia no jardim, e ela se deixou levar, e ela pegou então do fruto e comeu. E não só ela também convenceu Adão de comer o fruto. Vejam bem, a Bíblia diz que todas as tardes Deus vinha visitar Adão e ele conversava todas as tardes, porque o intuito de Deus desde o início era estar pertinho do homem. Deus sempre quis estar perto do homem. E naquela tarde Deus veio visitar Adão e Eva, mas só que a Bíblia diz que quando eles comeram do fruto, eles viram que eles estavam nus, porque até antes eles não tinham essa consciência. E então eles se esconderam de Deus. Mas Deus perguntou para Adão, o que aconteceu, Adão, que você se esconde de mim? Aí ele contou que eles comeram do fruto. O primeiro pecado ali na terra foi a desobediência. Adão e Eva, então, desobedeceu uma ordem, uma única ordem de Deus. Eles comeram do fruto. E por isso, eles foram expulsos do jardim, porque lá havia uma outra árvore chamada árvore da vida. Se eles comessem também do fruto dessa árvore,
Eles iam ficar em pecado para sempre. A partir deste momento, queridos, o pecado entrou no mundo e o mundo ficou triste, o mundo ficou ruim de se viver com o pecado. A Bíblia diz que por causa de um homem, Adão, o pecado entrou no mundo e todos nós fomos feitos pecadores. O homem deixou o pecado entrar no seu coração. E a Bíblia diz que o pecado, ele escraviza o homem. Porque quando você começa a pecar, daqui a pouco você não consegue sair mais daquilo que você faz e você fica escravizado. Tem muitas pessoas que não querem fazer, sabe que é errado, mas tem uma fraqueza, não consegue resistir e quando vê, está lá, escravo do pecado, não consegue resistir. Em Romanos 3:23 diz que o pecado, ele separa o homem de Deus, porque em Romanos 3:23 diz, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, a partir do momento, queridos, que Adão pecou e nós fomos feitos pecadores por causa de Adão, a Bíblia fala que nós nascemos em pecado, então nós estamos separados de Deus. Se estamos separados de Deus, nós não conseguimos herdar o reino dos céus. Por quê? Porque a Bíblia diz que lá no céu não entra pecado. Deus é santo, Ele é criador, Ele é santo. Mas, queridos, lembram quando eu falei que desde o início qual era o intuito de Deus? O intuito de Deus era deixar o homem pertinho dele. Lembram a passagem de Moisés com o povo lá no deserto? Olha, quando Deus pediu para que Moisés fizesse o tabernáculo no deserto, qual era o intuito de Deus? Era descer no tabernáculo para quê? Para ficar pertinho do homem. Sempre foi a intenção de Deus ficar pertinho do homem, mas por causa do pecado no coração do homem, o pecado só afasta o homem de Deus. Mas Deus, vendo que todos estavam em pecado, Ele olhou e não viu um justo sequer na terra. Precisava que alguém morresse, que derramasse um sangue puro, para que fôssemos resgatados deste pecado. Então Deus, no seu infinito amor, como eu disse no início, com amor eterno, Deus nos mandou um presente. Deus, Ele providenciou o plano perfeito para nos reconciliarmos com Ele. E o plano perfeito, queridos, foi enviar Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu de uma virgem chamada Maria, aquela que o anjo a visitou e disse, bem-aventurada tu és, Maria, porque de ti nascerá o Salvador. Ai, que lindo, como ela foi vista por Deus lá no céu. Uma mulher comum como eu e você, mas uma mulher que buscava este Deus Todo-Poderoso. Uma mulher temente a Deus, uma mulher que andava no seu caminho reto, uma mulher que procurava fazer o bem. E Deus, ela foi agraciada por Deus. E Deus então enviou o anjo Gabriel para visitá-la e dizer para ela que ela, no tempo oportuno, ela teria um filho. E esse filho seria chamado Jesus. E ele seria filho do Altíssimo. E ali, queridos, uma grande lição eu aprendo aqui, porque o filho do rei, o filho de Deus, Jesus deixou toda a sua glória. A Bíblia diz que ele se despiu da sua glória. Ele veio ao mundo e nos mostrou o que é ser humilde já no seu nascimento. Aonde é que ele foi nascer? Numa estrebaria, aonde tinha ali animais, fezes, tudo ali onde os animais comiam. Não tinha lugar, nenhum hotel para ele ficar, porque estava lotada a cidade por causa do censo. Mas o único lugar que teve para Jesus nascer foi numa estrebaria. E aqui Jesus já nos mostra o caminho que devemos percorrer, é a humildade. Jesus nasceu numa estrebaria. Jesus cresceu, foi criança como eu e você, mas com uma única diferença: Jesus nunca pecou. Ele foi tentado como eu e você somos, mas ele resistiu, porque ele sabia qual era a missão dele aqui na terra. A missão de Jesus, queridos, era ligar novamente o homem a Deus, porque essa aliança foi quebrada lá no Jardim do Éden. Quando Adão pecou, o homem então ficou separado de Deus. Então, qual era a missão de Jesus?
era ligar então o homem a Deus novamente, e começou essa missão lá na cruz, quando Jesus ele se deu para morrer por nós na cruz do Calvário. Ele não foi obrigado, ninguém pegou ele na marra, ele se deu mesmo. Ele foi lá e por amor, ele derramou o seu sangue, cumprindo assim a sua missão. Mas para quem já conhece a palavra, sabe que se ele tivesse ficado morto, de nada resolveria, porque tem tantos mártires aí que morrem, não é mesmo? Que morre por uma causa, que luta por uma causa e é morto, e aí até, fica aí, tem até feriado por causa dele. Mas o nosso Jesus não, queridos. A palavra do Senhor diz que ele foi como cordeiro mudo ao matadouro. Mas a Bíblia também diz que ao terceiro dia, o nosso Jesus, ele ressuscitou. E ele, quando ressuscitou, ele ressuscitou como um leão. Como o leão da tribo de Judá. O nosso Jesus, ele não está morto. E ainda diz a palavra de Deus que ele está vivo à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. A palavra de Deus diz que Jesus é o único intercessor, não existe outro. É ele que é o caminho entre eu e Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele fala assim, ó: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, o próprio Jesus está dizendo que ele é o nosso intercessor. Ele está à direita do Pai, intercede por nós. Jesus é maravilhoso, porque com o pecado nos separa de Deus, aquela aliança que Adão tinha quebrado, Jesus foi lá e ele reatou a aliança novamente. E através agora de Jesus morto e ressuscitado, eu e você temos acesso ao Pai novamente. Eu não preciso mais matar um cordeirinho para fazer sacrifício, não. Jesus, o cordeiro, ele foi o sacrifício. O Senhor Jesus se deu como sacrifício para que hoje eu e você pudéssemos ter acesso a Deus. Mas, irmã Sara, e agora? Eu tenho Jesus no meu coração, mas e se eu pecar? Porque o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que você faz, que você fala que desagrada a Deus. Mentira é pecado, crianças? Sim ou não? Desobedecer mamãe e papai é pecado? Falar palavrão é pecado? Até eles sabem o que é pecado. Mas, todavia, entretanto, porém, contudo, se você pecar, a Bíblia diz que nós temos um advogado chamado Jesus Cristo, que é ele que intercede por mim, lembram? E a Bíblia também diz que o sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário, ele nos purifica de todo o pecado. Esse sangue, ele lava o nosso coração. Queridos, e por que Deus faz isso conosco? Porque Ele quer nos ter pertinho dele. Ele quer as crianças pertinho dele, ele quer você, com todas as falhas, com todos os defeitos, o jeitinho que você é. Deus quer você pertinho dele. O Senhor sempre, desde o início, o intuito de Deus sempre foi ter o homem pertinho dele. Então, muitas vezes, o seu coração está entristecido, às vezes está magoado, e eu quero dizer para você nessa noite, que este Deus que te ama com amor eterno, está aqui. Este Deus que te ama, que te resgatou lá do pecado, aquele Deus lá do Jardim do Éden, que todas as tardes visitava Adão, aquele Deus que pediu para que Moisés construísse um tabernáculo no deserto, para ele descer e estar perto do homem. Este Deus está aqui, e apesar, queridos, deste mundo ter ficado tão feio, tão sujo, tão corrupto, o pecado destruiu o nosso mundo. Mas a Bíblia diz em Apocalipse, querido, que chegará um momento que Deus
nos dará uma nova terra. E além da nova terra, nós temos uma promessa, queridos, de chegarmos até o céu. Jesus, queridos, é Jesus quem vai nos servir um banquete maravilhoso. Eu não vejo a hora de chegar nesse céu e ver face a face o meu Jesus, e ver face a face o nosso Deus, que até hoje ninguém conhece. Jesus ainda esteve no mundo, mas Deus nunca ninguém viu. Mas um dia nós o veremos como Ele é, num novo céu e numa nova terra. E se você está aí com o seu coração triste, com o seu coração angustiado, talvez você não passou um ano legal, talvez foi um ano de tristeza, talvez você foi aí traído, talvez aconteceu um desemprego, talvez uma dívida, uma doença. Eu quero dizer, queridos, que Jesus, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, Ele levou sobre si todas as nossas tristezas, nossas angústias. E o Senhor Jesus está aqui e Ele quer entrar no teu coração. Então hoje, se esse coração está triste, Jesus está aqui dizendo para você: vinde a mim, você que está cansado, você que está aí sobrecarregado. Às vezes você está carregando um jugo que não é seu. Sabe, queridos, às vezes você cometeu algo lá no passado, mas que ainda hoje você sente assim a consciência pesada. Às vezes você acha que Deus assim fica te acusando. Eu quero te dizer que isso é uma enganação. Deus não acusa ninguém. O Espírito Santo é um Espírito consolador. A Bíblia diz que quem nos acusa é o adversário, é o tentador. Então, se você cometeu algo no passado e que você já se arrependeu, já pediu perdão a Deus, descansa a sua mente, porque Jesus está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então esse Jesus, queridos, está aqui para aliviar o teu coração. E ainda que antes que termine este ano, você consiga terminar esse ano mais feliz, que você consiga pelo menos sorrir. E não é assim sorrir somente aqui de face, mas é ter alegria dentro do teu coração. Para terminar, queridos, eu só quero dizer mais um versículo para você, que de tudo que você ouviu, a palavra do Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, de tudo que você ouviu, guarde no teu coração, põe em prática e acredite nesse Deus Todo-Poderoso. Acredite no amor de Deus. Acredite no nosso Salvador. O nosso Jesus é o único e perfeito Filho de Deus. O nosso Salvador é o único que morreu numa cruz e ressuscitou por amor a você. Amém? Que Deus abençoe a todos os nomes santos de Jesus.